Olá, muito bom dia para você que está ligadinho acompanhando a programação da Band. A AgroBand de hoje já está começando, programa voltado para o agronegócio brasileiro. Confere só alguns dos nossos destaques durante a semana. São Paulo cedia o Salão Internacional de Proteína Animal. O CIAVES 2024 tem recorde de delegações estrangeiras. Colheita do morango se torna possível durante todo o ano, mas a oferta é maior entre os meses de julho a outubro. Reunião mensal do Conselho Superior do Agronegócio debate em São Paulo o combustível do futuro. O setor está na expectativa para a aprovação do projeto de lei. E no quadro Receita da Roça, a gente vai ensinar uma quiche salgada. É agora! E a gente começa a edição de hoje falando que São Paulo sediou o Salão Internacional de Proteína Animal. O CIAVES 2024 bateu recorde de delegações estrangeiras. Em 2024, o CIAVES virou o Salão Internacional de Proteína Animal, reunindo aves, suínos, bovinos, ovos e peixes. A cadeia também de insumos para a bovinocultura já começou a colocar produtos aqui. E essa é a intenção. Quando fizemos esse CIAVES sair do Salão Internacional da Avicultura e Suinocultura para o Salão Internacional da Proteína Animal, quisemos dizer ao mundo exatamente essa mensagem. Nós queremos ser a referência, o ponto de encontro mundial da proteína animal. Sempre resulta em negócios, né? A feira, muitas vezes a gente não faz negócios aqui, mas a gente recebe clientes que muitas vezes têm a oportunidade de vir conhecer os produtos e a gente encaminhar possíveis negócios futuros. Então, quanto mais espécies forem presentes, mais a feira fica fortalecida, né? E mais a gente se interessa, inclusive, em estar presente em todas as edições dela, né? Mais de 150 marcas estiveram presentes, fechando negócios e trocando informações com os visitantes. Em 3 dias, foram mais de 25 mil pessoas, cerca de 2.500 produtores rurais. Esta empresa apresentou uma bateria que substitui o gerador em produções que não podem parar. O serviço é oferecido em comodato. Essa bateria vai estar disponível para o consumidor, simplesmente pagando um mensal ou simplesmente contratando o serviço de comercialização de energia. Essa bateria é completamente customizável, então a gente vai olhar a conta de luz desse produtor, entender qual é a necessidade dele e dimensionar a bateria para o que ele precisa. O CIAVES 2024 recebeu a visita de muitos estrangeiros. Este ano foi recorde. Cerca de 100 delegações vieram conhecer um pouco mais sobre a proteína animal produzida aqui no país. Sem dúvida que resulta em negócios, são negócios palpáveis, concretos, que a gente consegue medir depois, porque de fato essas delegações vêm e depois fazem negócios. Então, eu acho que a expectativa foi cumprida e superada. Como eu disse, aproximadamente 100 delegações estrangeiras, muitas pessoas, mais de 500 pessoas de fora, enfim, superada todas as nossas expectativas. Este diretor da Federação de Avicultores da Colômbia disse que a avícola brasileira é uma referência mundial e que o país dele tem muito que aprender com os exemplos daqui. Por supuesto, para Colombia es una referencia a Brasil, sin duda alguna. O CIAVES 2024 teve uma programação intensa com palestras que abordaram temas atuais. Nós trouxemos essa visão macro de como assegurar a segurança alimentar de todos os países com que a gente participa, né, com nossas exportações, trazendo essa abordagem também da sanidade e a importância dela para a sustentabilidade do nosso setor. Em um dos encontros foi apresentado este atlas que reúne critérios de classificação de carcaça de frango de corte. O documento foi elaborado por pesquisadores em parceria com o Ministério da Agricultura. A gente vai ter menos erros, menos desvios, né, e mais padronizado as formas de classificação. Isso é bem importante para o Ministério da Agricultura, como também para as indústrias, para elas se autorregularem e elas terem uma diretriz. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, presente na abertura do CIAVES 2024, destacou a importância da parceria entre iniciativa privada e o poder público para que o país haja com eficiência nas questões sanitárias. É o segredo do sucesso, tripartite. Participa o governo federal com todo o suporte, com todos os laboratórios, com a equipe técnica do Ministério da Agricultura, os estados com as suas agências de defesa, que é onde detecta os problemas, e inclusive os municípios quando tem também esta atividade. Mas fundamental é a participação tão efetiva dos nossos produtores. São eles que são a garantia dessa sanidade.
E o Brasil deve produzir 300 milhões de toneladas de grãos na safra 2023-2024, diante de um cenário de incertezas, juros elevados e produtores amargurando dívidas diante da crise climática. Arthur é pecuarista do interior de São Paulo. Dentro da porteira, o olho do dono avalia o desenvolvimento do gado. Mas fora, o consultor segue fazendo contas para lidar com a realidade de quem produz alimento no Brasil. Tem muitos produtores que estão com dificuldades financeiras por causa do mau resultado da safra passada, né, tanto em questão de baixa produtividade, queda de produtividade por causa da falta de chuva, como também movimento de mercado que derrubou o preço das commodities. Então, de uma forma geral, não é um momento atraente, ou pelo menos que dá coragem para o produtor de entrar em novos projetos para pegar dinheiro, para aumentar. Então, está todo mundo meio que numa contenção de danos, indo para o financiamento porque é a única coisa que ele pode fazer no momento. Divo Grolli comanda uma das mais importantes cooperativas do Paraná. Ele avalia com cautela esse momento e os números divulgados pelo Plano Safra. O que fica aí a desejar é os custos operacionais, que agora subiu o óleo diesel em torno de 7%. Boa parte do setor reclamou dos recursos apresentados no Plano Safra, que além de insuficientes, tem juros elevados, agravando a situação financeira dos produtores. A inadimplência do setor permanece relativamente estável em 2023. O último estudo realizado pelo Serasa Experian, considerando todos os portes, mostra um aumento de apenas 0,8%, o que ainda acende um sinal de alerta às instituições financeiras. Além dessas questões climáticas, houve também o aumento de custos, o preço das commodities também caindo, então o produtor ele se viu numa situação muito difícil. Com isso, as instituições financeiras ficam sempre muito atentas, elas aumentam mais ainda as suas exigências. Em contrapartida, o Plano Safra foi disponibilizado apenas 1,16 bilhões de reais para a subvenção do seguro rural. Acredita-se que há um déficit de quase 2 bilhões e a gente espera que seja acrescido durante o Plano Safra esse montante. Hora de saber como vai ficar o tempo e a temperatura para os próximos dias. Veja na nossa previsão do tempo. A semana promete ser quente no interior paulista e sem previsão de chuva. Há alerta, inclusive, da Defesa Civil para riscos de incêndio. Em Araçatuba, os termômetros podem marcar máximas de 41 e mínima de 14 graus. Bauru, os termômetros vão oscilar entre os 13 e os 36 graus. Marília pode bater 38 de máxima e 15 de mínima. Em Presidente Prudente, a semana também segue quente, com mínima de 13 e máxima chegando aos 40 graus. E em São José do Rio Preto, mínima de 17 e máxima podendo bater os 39 graus. O Mais Pecuária Brasil nasceu do resultado de uma parceria entre a Conafé e a Alta Genetics, líder mundial em inseminação artificial e presente em mais de 90 países. Hoje, o Mais Pecuária Brasil é o maior programa de melhoramento genético do país. O programa foi capaz de inaugurar algo inédito, a diminuição da distância entre pequenos e grandes produtores no acesso à biorreprodutividade. Desde a criação do Mais Pecuária Brasil, mais de 100 mil inseminações foram realizadas, com 60 mil bezerros nascidos e 11 mil famílias atendidas. O sucesso do Mais Pecuária Brasil permite projetar o nascimento de mais de 1 milhão de bezerros até 2026. A garantia de um rebanho certificado aumenta o valor do produto final, melhora a comercialização e cria perspectivas de futuro para o produtor. A produção sustentável garante mais lucros com menores custos, conserva os solos e os recursos hídricos, preserva a biodiversidade, além da pastagem com melhor qualidade nos períodos críticos do ano. E por meio de um acordo de cooperação técnica com a Conafé, os executivos estaduais e municipais têm a oportunidade de fomentar o setor
melhorar as condições socioeconômicas dos pequenos produtores, gerar mais empregos, levar nova tecnologia ao campo e ampliar as receitas com o crescimento de toda a cadeia produtiva agropecuarista. A arroba do boi gordo foi cotada em Andradina a R$ 240, em Araçatuba a R$ 236. A arroba da carne suína foi negociada no estado de São Paulo a R$ 170. O quilo do frango vivo fechou no estado no atacado a R$ 6,22 e na granja a R$ 5,50. A caixa com 30 dúzias de ovos brancos foi negociada em Baços a R$ 129. O litro do leite fechou em São José do Rio Preto a R$ 2,80 e em Avaré R$ 3,05. A saca 50 quilos do açúcar foi negociada em Assis a R$ 139 e em Piracicaba a R$ 133. Estamos de volta com o Agroband para falar que a reunião mensal do Conselho Superior do Agronegócio debateu em São Paulo a questão do combustível do futuro. O setor está de olho na aprovação do projeto de lei. Os investimentos em energia devem bater 3 trilhões de dólares em 2024, a maior parte em energias renováveis. Aqueles investimentos, embora estejam sendo crescentes na energia renovável, ainda é muito pouco dentro daquilo que nós precisamos para a mobilidade e para biocombustíveis. O setor está na expectativa para a aprovação do projeto de lei Combustível do Futuro. O PL, que está no Senado, pode trazer segurança jurídica e mais investimentos. No caso da mobilidade, setor automotivo, 4% do PIB nacional, 31 fabricantes, 590 fabricantes de autopeças, 67 unidades industriais em 11 estados, quase 1,5 milhão de empregos diretos e indiretos. Juntando o setor de produção de biocombustíveis, 4% do PIB nacional, 419 unidades industriais e 3,3 milhões de empregos diretos e indiretos. Principalmente esses novos combustíveis, como o SAF, né, que é o bioquerosene de aviação, o HVO, que são dois que hoje praticamente não tem no Brasil. Os outros já têm seus mercados, por exemplo, nós do biodiesel temos um mercado e um teor de mistura autorizado até 15% no ano que vem. A gente já está investindo, mas é óbvio que se tiver uma lei que sinaliza que esse teor de mistura pode ir além dos 15%, isso vai gerar mais investimento. Os especialistas dizem que o Brasil tem um potencial enorme para a transição energética e a não aprovação do PL pode ocasionar perdas de rotas comerciais em voos internacionais, inflação do crédito de carbono e obstáculos às exportações brasileiras. O Brasil hoje já está exportando sebo de boi, está exportando etanol 2G, etanol para fabricação de SAF lá fora. Tendo o consumo local, a gente vai ter a produção local. E isso é muito importante para a agregação de valor e para a gente estimular uma base de uma indústria que vai ser exportadora, mas de produto acabado e não de matéria-prima. É incrível o volume de investimentos que estão aguardando. Investimentos na área do etanol, na área do biodiesel, na área do biogás, do biometano, do combustível sustentável de aviação, além de outras questões, como a própria questão do diesel verde, outras rotas. De qualquer forma, o Brasil está mostrando que não só bem produz alimentos e proteínas, mas pode o agro também ser um produtor de energia. O SPL vai finalmente trazer para o Brasil metas de descarbonização com redução de emissões com uso de SAF, então vai destravar investimentos, reduzir o risco para o investidor e finalmente a gente vai ter uma certeza e mais previsibilidade dessa demanda, então a gente espera que ele destrave investimentos e a produção de SAF aconteça aqui no Brasil. Bom, e a gente fala agora da produção de morango, que é possível produzir o ano inteiro. Mas nos meses de julho a outubro, essa produção se intensifica. A nossa equipe foi conferir, olha só. Vermelho, suculento e docinho. Fruta incapaz de passar despercebida nas bancas. De origem europeia, o morango é um dos frutos mais queridos no mundo.
Nessa propriedade familiar em Pouso Alegre, no sul de Minas Gerais, o fruto é produzido e distribuído para mais de 30 cidades do Noroeste paulista, tradição que atravessa gerações. Meu pai produz morangos desde antes de eu nascer, só que a nossa produção seria assim, infinitamente, não daria para suprir as necessidades, o consumo aqui do Noroeste paulista. Na propriedade são cerca de 50 mil pés de morango que produzem o ano todo. Somando a produção de mais 200 produtores, são mais de 10 milhões de pés da fruta. No Ceasa de Rio Preto, chegam por dia uma média de 10 mil caixas. Nós temos a produção, temos um galpão, nós reunimos a produção nossa e de mais 200 produtores nesse galpão. E todos os dias nós recebemos o morango no galpão, colocamos em uma carreta que traz o morango de Pouso Alegre até Rio Preto, até o Ceasa. De acordo com a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado de Minas Gerais, o município de Pouso Alegre responde por 87,5% da produção de morango, ou o equivalente a 102,25 mil toneladas da fruta. A cidade é considerada a capital nacional do morango. O período de julho a setembro é o melhor momento para os produtores. Esse ano, a safra está favorável. A gente está no mês de ótima qualidade, a produção de morango está muito boa. Nós estamos na safra. A safra do morango, ela vai de julho até setembro e às vezes se estende até para outubro, que é os meses de super safra. O morango é rico em cálcio, potássio, vitamina C e faz bem ao sistema imunológico. Por esses e outros motivos, a fruta é tão consumida. O morango é tão versátil que nesta padaria, por exemplo, um festival é realizado uma vez por ano. 50 receitas são feitas com a fruta. Delícias que já caíram no gosto da clientela. Há 17 anos nós começamos o festival, que começa no mês de julho e vai até provavelmente setembro, dependendo da safra. Começou porque na época a gente tinha uma produção mais esporádica. Os morangos utilizados nas receitas são fornecidos pela Thaís, parceira de muitos anos, e a proprietária sabe bem como escolher um bom morango. É uma parceria realmente. A gente escolhe a fruta pela qualidade e, claro, a gente negocia o preço. E os clientes aprovam. Maravilhoso. Tudo muito bonito e muito gostoso. E a senhora vai levar, pelo jeito? Pelo menos um docinho. Conhecia, né? Já tem um tempinho já e eu sou apreciadora de morango, né? E a gente aproveita essa época para comer as delícias, né? Que eles fazem. E o que você está levando? Hoje eu estou levando só a tortinha de morango. Para comer com o marido? Para comer com o marido. Tem que dividir as calorias. A gente vai fazer mais uma pausa aqui no Agroband. Fique agora com as cotações agropecuárias. O intervalo é rápido, voltamos já. A saca da soja foi negociada em Campinas a R$ 133,00 e em Cândido Mota a R$ 120,00. A saca do milho seco foi cotada em Altinópolis a R$ 55,51 e em Campinas R$ 60,00. A saca do feijão carioca fechou em Barretos a R$ 110,00. A tonelada da mandioca a granel foi negociada em Presidente Prudente a R$ 528,00 e em Ourinhos a R$ 425,00. A tonelada da cana-de-açúcar fechou no campo a R$ 126,23 e na esteira a R$ 140,99. Já de volta com o Agroband, já separa papel e caneta porque aquele momento saboroso, delicioso do nosso programa chegou. Estou falando, claro, do quadro Receita da Roça e hoje a gente te ensina a fazer uma quiche salgado. Olha só. Os ingredientes que eu escolhi hoje para deixar essa torta maravilhosa, essa quiche salgada super saborosa, foi alho poró, calabresa, um pouquinho de cenoura e bacon já, tudo em cubinhos.
Esse bacon aqui eu já deixei ele fritinho para pegar mais sabor na massa, no recheio, tá? A base da minha torta, do recheio da minha torta, é 200 ml, né, 200 gramas de creme de leite. Usei cerca de 150 gramas de ricota, metade daquele queijo de ricota. Eu esfarelei, vamos colocar aqui, tá? Para o recheio ficar consistente, eu vou utilizar 3 ovos nessa receita. Um pouquinho de sal só, porque já tem bacon, vai calabresa, vai o queijo ralado também, que eu já vou mostrar para vocês. Então a gente coloca pouquinho sal aqui nesse recheio, porque também eu não coloquei ele na massa, né? Não coloquei sal ali naquela massa. Ó, tá bem líquida, né? Vou colocar um pouquinho mais, cerca de 1 xícara agora de leite, porque ela precisa ficar bem líquida, ó, para dar a sua consistência, para ela ter a sua consistência na hora de ir pro forno. Olha só essa massa assadinha, sequinha, ó. Ficou linda, 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 linda. Bem sequinha, do jeitinho que eu esperava. Cortei em cubos cenoura, metade de uma cenoura, bem pouquinho. Não sei nem se eu vou colocar tudo isso, ó. Aqui. Aqui tem menos de metade de uma calabresa raladinha. Deixa eu pegar aqui. Assim. Deixa eu colocar esse restinho aqui. E como eu gosto do salpicão, pode ser cheiro verde também, só que não tudo isso, eu piquei aqui um salpicão, um talo inteiro de salpicão, para ficar bem gostoso. Tá? E agora eu vou cobrir com a massa que eu fiz, essa mistura aqui, ó. Gente, tem um pouquinho de bacon aqui, cerca de 100 gramas. Cortei em cubinhos e dei uma fritadinha, porque eu quero fazer esse detalhe aqui, ó. Tá, opa. Aí. E vamos finalizar com queijo ralado. Também tem pouquinha coisa. Salpicar, gente. Deixa eu ver aqui. Salpicar. Vamos salpicar. Quero ver se esse negócio não vai ficar gostoso. Ai, peraí. Tcharam! Olha que coisa linda. Dá um close. Agora ela vai voltar pro forno por mais 20 minutinhos até pegar cor. Até ela ficar coradinha por cima. É o ponto dessa deliciosa quiche salgada. Bom, hein? O Agroband de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Um ótimo dia, uma boa produção. Até o nosso próximo encontro. Tchau!